Sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Eu sou a Mônica Camolese, sou jornalista e hoje o nosso bate-papo é sobre psicologia. Você tem um acompanhamento com psicólogo? Já precisou ir ao psicólogo? Como que a psicologia pode ajudar a nossa vida, a nossa rotina, as nossas cobranças? Portanto, hoje estou recebendo aqui a psicóloga Rose Seguin, que vai nos ajudar a isso. Rose, que é psicóloga do HFC Saúde. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, Mônica. No HFC Cast a gente tem muito para conversar, né? Vamos lá. Agora, a gente já começa falando disso. Antigamente, a gente sabe que a procura por psicólogos era menor. Hoje, a gente já vê um entendimento maior do papel da psicologia na nossa vida, né? No nosso viver. Mas ainda se tem preconceito de se buscar ajuda com o psicólogo? Muito, ainda existe. Qual que é o preconceito? Eu não sou louco, eu não sou maluco. Ou aquela coisa, mas eu dou conta, eu não tenho problema. Como assim? Eu sei resolver os meus problemas, né? Então, tem a questão de eu ser maluca ou louca, eu não sou louca, eu não preciso e eu resolvo o problema. Problema todo mundo tem, problema todo mundo resolve. E eu confio nisso. Como você quer resolver o seu problema? E quanto tempo você quer ficar sem problema? E que problema você não quer mais ter na sua vida? Né? Mas hoje as pessoas ainda entendem que a psicologia é para louco. Agora, quando a gente fala de ir em busca, né, de uma ajuda psicológica, né, de uma orientação, muitos querem logo que o psicólogo dê a resposta, mostre o caminho a ser seguido. Sim. E é isso, Rose? Não. O papel do psicólogo? Não. É fazer você refletir sobre a sua vida. O psicólogo também ele tem uma função muito boa, muito importante. Eu vou falar para você através de uma frase que eu tenho no meu coração. O meu professor falou assim: você vai encontrar um paciente que é um oceano e você vai trabalhar muito bem. Tem pessoas que vai ser uma gota. E você tem que transformar essa gota em oceano. Ou seja, dar recursos para aquele paciente chegar onde ele quer chegar e resolver o que ele tem. Né? Então, isso não é eu vou te dar a resposta. A gente vai pensar junto, eu vou conversar com você. Você tem que entender por que você está ali e como você chegou naquela situação. E o que eu tenho de recurso para enfrentar aquilo. Mas eu não quero ter mais problemas. Eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ser uma vida mais leve. Eu quero ser menos ansiosa ou deprimida. Então, eu preciso dar recursos para isso. Mas isso a gente faz junto, é uma construção. Eu diria que é um desenvolvimento. Não é que a gente vai chegar no psicólogo, ele vai me dar todos os caminhos, vai me dar todas as respostas que eu procuro. Não, eu acho que é importante a gente entender que tem que ter a conversa. Porque eu escutei assim, você vai conversar comigo o tempo todo. Eu vou conversar com você. Mas é importante porque ele acha que eu estou pagando a consulta, eu venho aqui, eu te coloco uma situação e você tem que resolver para mim. E eu vou sair com aquela resposta pronta. Você vai sair, a tendência é essa, mas é porque você entendeu. Porque você elaborou, você decifrou aquilo. Porque a gente precisa aprender a lidar com essas emoções, com as dificuldades que surgem, né? É saber quais atitudes tomar, mas a gente precisa aprender, né? Precisa. E não ser sempre dependente nesse caso, ou você repete. Ou você vai repetir até você elaborar, até você aprender. Enquanto você não aprende por você mesmo, enquanto você não entende, você tende a repetir. Então, eu vou lá e resolvo aquela questão, trouxe para você. E quando houver uma parecida, mas não igual, você não vai lembrar o que foi feito. Você vai chegar de novo, o psicólogo fala assim, quem resolveu essa questão? Como que eu faço isso? Não. Então, na realidade, você está indo lá para entender, se melhorar, se desenvolver. Aprendendo, refletindo, te decifrando. Nossa, eu não sabia que eu era assim. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Muitas das vezes a gente não se conhece. Não se conhece. A gente se conhece através da relação que a gente tem com outras pessoas. Que é o que as pessoas dizem sobre a gente, né? Exatamente. Freud falava, você não consegue olhar para dentro de você. A gente tem muito mecanismo bom que não deixa a gente fazer isso. E a sociedade existe esse mecanismo de defesa que a gente fala. Então, é muito bom, sobreviveu até aqui porque a gente é bom. Tem mecanismo de defesa muito bom porque a gente está aqui hoje, agora. Né? E eles vão atuar contra a gente. Né? A gente é um tema que não é para agora, mas, por exemplo, tem autossabotagem. Quantas pessoas se autossabotam?
Ou fala assim, gente, eu tenho um dedo podre, não é possível. É sempre a mesma história. Por que está repetindo a história? Alguma coisa você não aprendeu, não identificou, está fazendo a mesma coisa, ao mesmo resultado. E o ser humano, ele precisa evoluir, né, Rose? Precisa. O mundo está evoluindo. Tudo evolui sem parar. A natureza evolui, a tecnologia evolui, tudo evolui. E nós temos que evoluir. A vida é evolutiva, ela não para. Então, esse processo... E a vida, ela te chama para a evolução. Porque a vida quer você vivo, quer você participativo, quer você crescendo. A vida quer que você expanda, né? E falando isso, por exemplo, o que é uma consciência, né? Eu tenho consciência do que eu sou hoje, tá? Então, vamos colocar uma pessoa, uma mulher. Eu sou uma mulher de 30 anos, eu tenho a minha profissão, eu tenho 2 filhos, eu sou dentista, por exemplo, eu sou casada com outro dentista, tudo isso vai definindo quem eu sou, certo? E tudo isso vai me dar uma consciência de quem eu sou e de como é a minha vida. É a minha consciência, mas eu preciso expandir, eu sou só isso. O que mais eu quero? Que futuro eu quero realmente para os meus filhos? Como eu vou realmente criar no mundo em evolução? A minha profissão também está evoluindo, não só em termos de tecnologia. As pessoas estão evoluindo porque o mundo está mais exigente. Então, eu tenho que evoluir. As minhas respostas têm que ser melhores para as demandas que estão vindo. Mais precisas, né? Mais precisas. Assertivas aí. Assertivas, eficientes, inclusive. Exatamente. Né? Isso não é... A psicologia não é uma coisa abstrata. Não é uma coisa de eu acho que eu vou pensando e ficar devagando. Não, ela é baseada em fato, em resposta, em raciocínios seus. Aquilo que se elabora mesmo. E, Rose, pensando nessa evolução, como é que a psicologia hoje vê essa questão da comparação? Porque a gente sabe que o grau comparativo hoje ele é elevadíssimo, né? Uma pessoa se comparando a outra, ele já tem tudo isso, ele já conseguiu isso, já conquistou aquilo, eu ainda não. E aí a pessoa vai se sentindo menosprezada, não se sente capaz. Como é que a psicologia pode ajudar nessa questão do grau comparativo, que eu acredito que cresceu muito hoje em dia? Cresce porque você está numa sociedade de sucesso. Cresce, você está numa sociedade hoje pseudo-perfeita, né? Que tem modelos muito rígidos de perfeição. Os recortes, né, que a gente vê aqui. Filtros para uma pele perfeita, magra, né? Pessoas postando corpos perfeitos em academias, né? Todo mundo é perfeito. Relacionamentos maravilhosos, né? Lugares lindos, pessoas sempre felizes. E aquelas que não estão ainda totalmente resolvidas, que é todo mundo, né? Fica se comparando, né? Então, vende muito essa imagem de perfeição e é uma sociedade competitiva e exigente. Então, a gente tem que trabalhar o que com essa pessoa, né? Mas o que ela traz para mim? Ela traz uma decepção? Ela traz uma frustração? Ela traz uma depressão por não conseguir ser essa pessoa? Ela traz uma busca? Não, eu quero me atualizar, eu quero me desenvolver, eu quero ser mais feliz, eu quero um relacionamento mais saudável com meu marido. O que ela traz? Então, com a psicologia, onde é que está o teu nó? Onde está o nó que eu tenho que desmanchar para você viver a sua vida e não a vida que você está se comparando? Entendeu? Então, senão você acaba não vivendo a sua, né? Não. E aí eu também posso cair na cilada de tentar tirar você das comparações, criando novas comparações. Então, onde que está o nó da sua existência? E aí que buscar a psicologia, eu preciso me conhecer, o que está me incomodando? E o incômodo e o conflito é um sinal. Porque se está tudo bem, está confortável, por que eu vou mudar? Porque eu procuro um psicólogo ou um médico. Né? Então, eu só procuro se eu quero prevenir ou curar. Mas se está tudo bem, se eu estou numa zona de conforto, é o que eu quero. Então, todo desconforto não precisa ser um conflito nem um transtorno, hein? Porque eu tenho um problema que, se eu não tratar, vira um conflito. Se eu não tratar o conflito, eu tenho um transtorno. Aí eu vou ter que trabalhar. Ou com psicólogo, com remédio, ou fazendo qualquer tipo de cuidado e de tratamento. Então, eu creio que o caminho é esse. E é o melhor caminho, porque aí você vai realmente resolver, vai ser assertiva, você vai ter um resultado, você vai ter uma resposta para você que você pode aplicar para a tua vida. Porque eu acho que essa questão, quando você aprende, quando você tem uma resposta, seu horizonte abre. E aí você pode usar isso em outras situações. E é aí que você cresce.
E outra questão é o imediatismo. A gente quer tudo para ontem. Não é nós, né? Volta, né? É a sociedade, né? O que acontece que a gente acaba esquecendo muitas vezes de viver o processo, de viver o que está no nosso alcance naquele momento, pensando em algo que ainda está distante para se realizar, que é o tido, né, sucesso, eu cheguei lá, conquistei, estou aqui, mas esse processo muitas vezes passa e a gente nem percebe. E a gente perde tanto, né, por não aproveitar o processo. E aí a gente vai encontrar uma amiga que está virando uma constante na nossa vida, que chama ansiedade. Uhum. Ela acorda com você, ela almoça com você, ela dorme. Às vezes ela não te deixa dormir. Ela fica lá tagarelando com você, ela não te deixa dormir, mas ela é uma amiga tão constante, tão presente, que ela não deixa você nem perceber que você não está aproveitando o processo. Olha aí. Você está ansioso o tempo todo. Aí você está comendo rápido, você está andando rápido, dirigindo rápido, falando rápido, tudo rápido. E o que você acabou de dizer? Eu não estou aqui agora, eu estou lá na frente. Porque a ansiedade é isso. A diferença entre o agora e o depois é a ansiedade. Você está vivendo exatamente nesse limbo, né? E aí você não consegue viver exatamente o que acabou de dizer. O meu agora, o meu aqui, o meu presente. Que é a única certeza que a gente tem, né? Eu não consigo perceber, você falou uma coisa muito importante. A vida, eu vou recebendo feedbacks que eu preciso me alimentar, perceber para eu poder viver. Eu estou em movimento, eu estou em interação com a vida, com as pessoas. E tudo isso são respostas na relação. Mas eu estou tão acelerada, estou tão preocupada que eu não percebo. Eu vou meio no automático, com alguma coisa que eu aprendi, com uma técnica, com a minha boa educação, com a minha boa escolaridade. Mas eu não vou percebendo as respostas do mundo que eu estou vivendo e que eu estou interagindo. E, Rosi, o que você encontra hoje é muita gente vivendo nesse automático? Sim. Mas eu, dentro da minha profissão e da área que eu escolhi, eu encontro pessoas doentes porque já viveram essa fase. Eu encontro pessoas que já adoeceram, que já falaram assim, nossa, passou tão rápido, eu não me cuidei, porque eu tinha tanta coisa, eu estava tão sobrecarregada, eu tinha tanta preocupação, que eu não me dei conta dos meus sinais internos. Aí vem o arrependimento. Aí vem o arrependimento. Ou a busca desesperada para resolver tudo de uma vez. Aí, sabe aquele efeito cebola? Eu tiro uma camada, eu vou mais profundo. Não, é tudo ali do horizonte, porque aí não tem mais. Eu tenho que resolver, é tudo janelinha aberta, e aí vem uma aceleração, porque eu preciso resolver, né? Eu preciso resolver para poder sair dessa doença, para eu poder me curar, para eu ter a vida que eu devia ter tido. Para eu ter tempo, né? Dessa tempo. vida que eu deixei passar. Exatamente. E às vezes não tem, né? Esse tempo. Às vezes não mais. A Rose, gente, é psicóloga do HFC Saúde. Ela faz um trabalho incrível, lindíssimo dentro do hospital, com os cuidados paliativos, né? Queria que você explicasse um pouco para a gente, Rose, para quem ainda não sabe, o que é os cuidados paliativos, que também é um tema delicado, é um tema que precisa saber expor e conversar sobre ele, e principalmente porque a Rose ela está em contato direto com as famílias, né, dos pacientes e com os próprios pacientes. Explica para a gente um pouquinho sobre os cuidados paliativos. Eu vou começar a falar daquilo que todo mundo entende ou ouviu falar e que não é. Né? Ele não é aquele momento tipo, é paliativo porque não tem mais o que fazer. Né? Essa frase, se vocês ouvirem em algum momento... Pesada, né? É pesada. Tipo, mas entrou em cuidados paliativos, mas que não tem mais o que fazer. Ou até que está morrendo. Isso não é incomum. Essa semana eu atendi uma família, exatamente isso, que estava bastante nervosa e agitada, porque aí veio neto, veio sobrinho, né? Veio um sobrinho, inclusive o neto, que era médico. Como assim? Eu falei, calma. Assim, primeiro que ela não entrou ainda em paliativo, né? E aí já vou explicar aqui que ela não está em terminalidade, porque é outra ideia do paliativo. Entrou paliativo, não tem o que fazer, está morrendo. Né? Então, o que é o paliativo? O paliativo é quando você não consegue mais curar aquela doença, mas você pode cuidar. A medicina é isso, curar sempre que possível. Cuidar sempre. Olha, que bonito isso. E aí, o que a gente tem? Um leque, né? Vamos colocar um paliativo que ninguém sabe. Uma pessoa que tem diabetes crônica, ela é paliativa. Ela não vai mais ser curada da diabetes. Ela tem que tomar insulina para o resto da vida. Ela está com cuidado. Ela está com cuidado paliativo.
Uma pessoa que tem pressão alta crônica hoje. Ela tem que tomar o remédio de manhã. Se ela não tomar o remédio, a pressão sobe e ela pode ter várias consequências, como a diabetes. Então, ela está fazendo cuidado paliativo. Agora, o que é o cuidado paliativo em um hospital de uma doença mais grave? A pessoa fez um tratamento buscando a cura disso, mas a doença teve o seu curso, ela teve a sua história e hoje ela não tem mais cura. Ou ela chegou já tardiamente para o tratamento, a doença está avançada e eu não consigo mais curar essa pessoa, mas eu posso dar vida para ela. Então eu falo, olha, eu não posso curar, mas eu posso cuidar de você. E ela pode viver 5 anos, ela pode viver 10 anos, ela pode viver 20 anos. Eu estou no hospital, ela fez tudo isso, a doença continua avançando e a gente vai entrar, então, com uma medicina mais paliativa. E a gente vai chamar essa família para dizer o quê? Olha, o quadro está dessa maneira. Ele está morrendo? Não, não está, né? A não ser que chegue muito avançado para nós também no hospital. Mas a equipe cuida disso muito antes. A gente está há 6 anos cuidando com medicina paliativa. A gente tem paciente com 6 anos vivendo com a gente. Ela é uma medicina de amor. Ela é carinhosa. Porque aí eu paro de olhar a doença, de brigar com a doença, eu cuido dela. A doença está lá, a diabetes está lá. Tem que cuidar. O câncer está lá, tá? A função renal está lá, o rim está lá, ela está comprometida, seja o que for. Ela está com Alzheimer avançado, né? Seja o que for, né? Que está trazendo ela para nós, que eu não consigo mais reverter aquele Alzheimer ou aquele câncer. Mas eu posso cuidar dela. Aí eu vou cuidar da pessoa, então eu vou cuidar dos sintomas. O que deixa ela é dor? Vamos tirar a dor. Ela precisa de antibiótico? Eu vou dar antibiótico para ela. Ela precisa de uma hidratação? Ela vai ter. Ela está com uma inflamação? Eu vou cuidar. Mas o câncer está lá. Eu só não vou mais focar nele, vou focar em você como um todo. E aí que eu falo, aumenta muito essa medicina. E aí a gente olha para a família, como que está sendo isso para você? Para ela, como que ela está vivendo com a situação, que ela sabe que ela não vai se curar, mas ela quer viver. Então, a gente leva a vida para ela. A vida que ela não consegue mais ter, a gente leva para ela e ensina a família a fazer isso também. Falei que esse trabalho era muito bonito, né? É um trabalho de muita sensibilidade, É né? muita sensibilidade, é muita delicadeza também. Exato. Eu já fiz uma matéria com a Rose e ela me marcou muito quando ela disse que é a medicina do amor. E eu vejo muito isso. Essa para mim, é uma régua, entendeu? É uma lei, né? Ela é uma medicina, e ela tem que ser amorosa. É nessa hora que você ensina as pessoas a amarem mais ainda. É uma frase que eu gosto. Vamos sair da dor para entrar no amor, né? Porque a medicação, essa não é fala minha. O remédio, ele pode tirar a dor, mas só o amor alivia o sofrimento. Olha aí. É de Pat Adams, né? Então, e é isso que eu ensino às famílias. A gente pode fazer com que ele viva sem dor com a medicina, com o paliativo, e sem sofrimento, né? Através da medicina do amor também e da psicologia do amor também. E esse trabalho, Rose, de ir lá, né, de conversar, de conscientizar a família, né? Que eu também acho que é um trabalho essencial, primordial da psicologia nesse trato. Ela é importante porque a família está desamparada. Ela tem um sentimento de impotência muito grande e ela não quer estar nesse lugar. É um ser que ela ama. A pessoa pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser o pai, que ela ama, a mãe, que ela ama. Ela não quer. E ela vive um sentimento de impotência porque ela está vendo que não tem cura. Não tem essa reversão. Não tem essa reversão. Como que eu vou fazer? Então, além da gente dar um amparo e dar o suporte, a gente começa a estar também para acolher essa dor dela. Para que ela não esteja sozinha e entender que não é um sentimento de impotência. Ela está muito potente, porque ela está no momento mais difícil. E é o que a gente mais quer. Quando você pensa na sua vida, no final da sua vida, o que você pensa? Eu quero estar cercado de quem me ama, eu quero estar sem dor, eu quero estar confortável. Confortável para mim é sem sofrimento, né? E com quem eu amo, me sentindo segura, né? Me sentindo protegida e fortalecida por vocês. Aí eu estou bem. Então, é isso que a gente traz. E a família a gente coloca nesse lugar. E quando a família vai para esse lugar, ela sai da impotência. E aquilo que é avassalador, ela consegue cuidar. E tem uma coisa importante, ela tem tempo. Aparentemente, a gente está sem tempo, né? Sem tempo, paliativo não tem tempo. Não tem. É aí que você aprende a cuidar do tempo e a usar o tempo.
E acredito que você deve ter várias histórias, né? Desse entendimento e do verdadeiro significado do tempo, né, Rose? Eu acho que essas conversas com os familiares, né, principalmente com os familiares, do tempo, né, do ligar a chavinha, que o meu tempo é agora, O né? tempo é agora, né? O que precisa ver e que eles entendem, e aí a gente mexe muito na estrutura, e aí eu vou fazer um passinho para trás lá do início da nossa conversa, do tipo assim, sabe a vida corrida sobrecarregada? Sabe aquela coisa, eu Não não tem tempo tenho pra para nada? nada? Sabe, tipo, o meu chefe não entende? Ah, mas eu trabalho? Ah, mas eu tenho que levar o meu filho na escola? Aí a gente vai entender uma outra coisa importante, o tempo é agora, né? E a gente vai entender não o que é a prioridade, mas o que é o melhor a fazer. Prioridade todo mundo tem. E aí que essa dimensão do tempo muda. E aí as pessoas começam a dar essa parada que a gente não dá, sabe? Do tipo, opa, O que é melhor a fazer? o que é melhor fazer Sabe que agora? realmente a gente não pensa nisso. Não, A gente pensa nas prioridades. essa Qual, prioridade. qual a data, o que eu tenho que entregar, já está no meu limite aqui, É. mas o que é melhor para mim, a gente não E eu pensa. não penso. E nem o que é o melhor a fazer agora. Isso aqui é o melhor agora a fazer. Então eu começo a fazer coisas melhores porque é o melhor a fazer. E aí eu começo a entender que o tempo essa é uma questão de escolha também. Né? A prioridade é uma questão de escolha. E a gente sabe disso em algum lugar na nossa cabeça. Mas é o tempo, mas eu tenho que buscar meu filho na escola. Ah, mas não dá para ficar aqui porque eu tenho que fazer a janta. Eu chego em casa, eu sei, mas aí você começa a perceber assim, eu tenho uma rede de suporte. Se eu não tenho uma rede de suporte, eu tenho que criar. E é interessante porque eu também não me dou uma rede de suporte, porque eu vou buscar meu filho sozinho, eu vou fazer compra, depois eu tenho que pegar a calça, depois eu tenho que fazer, depois eu tenho que ir para a academia. E eu não Fica esgotada. E qual é a minha rede de suporte? Às vezes é quem está ali perto de mim, mas se eu não colocar isso, o outro não entende que eu preciso de suporte, ou que essa estrutura que está ali imposta, ou que aconteceu, porque eu achei que estava tudo bem, precisa ser revista. Né? Então, isso também mexe com essa dinâmica, né? Porque a gente não quer que aquela pessoa adoeça. É porque se você não estiver bem, como é que você vai ajudar os outros, né? Exato. O que você vai dar para o outro se você não tiver? Então, se eu não estou bem, eu não vou dar nada de bom. É que parece meio egoísta quando a gente fala, mas a gente ouve lá no avião quando a gente vai embarcar, ele fala, primeiro, Perfeito. coloca a máscara em você para depois ajudar os outros, né? Perfeito. Inclusive seu filho, primeiro a você, depois os outros. Quando a gente pensa assim de forma grosseira, a gente fala, nossa, mas que atitude egoísta, né? E não é. Como se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar o outro, né? E o contrário do egoísmo é altruísmo. É fazer tudo por todo mundo. Tudo por né? todo mundo. Eu digo para você assim, você precisa, porque é polaridade. Eu sei o que é amor, porque eu sei o que é desamor, a falta dele. Eu estou triste, então eu sei o que é ficar alegre. Eu sou egoísta porque eu já fui altruísta. Então, eu entendo que eu preciso também me cuidar, porque vai chegar uma hora que os meus recursos estão se esgotando e aí eu vou parar de qualquer jeito. E o outro não está preparado, porque eu só fui altruísta. Eu penso assim, ser generoso, sabe? Chega um momento e fala assim, isso não é egoísmo, eu estou sendo generosa com ele, mas estou sendo generoso comigo. Se eu sou delicado com o outro, eu tenho que ser delicado comigo. Porque cedo ou tarde, isso me provoca um transtorno e eu vou ficar mal-humorada, deprimida, ansiosa, irritada. Eu vou ficar sem prazer. Eu vou ficar desleixada. E N coisas. Mas aí eu vou falar, estou tão cansada, estou tão sobrecarregada. Não sou eu. Sim. Né? Você vive nesse automático e acaba não sentindo tudo isso, né? Tudo que a vida tem para oferecer. E que tem muita coisa, né? E que você está perdendo a sua essência, a sua maneira de ser. Ah, perder a essência. A gente vive um momento em que muitos estão perdendo a sua essência em função dos outros também, né? Totalmente. E se você perde a essência, você se perde. E aí... Para se encontrar. Que é outro gancho que você me deixou. Por que a gente se compara? Porque eu já não sei mais quem eu sou. Olha aí. Eu já não sei mais o que é bonito. Então, eu olho para o outro e acho que se está bonito no outro, vai ficar bonito em mim. Se ele conseguiu também. Então, a minha régua passa a ser mais as minhas medidas, mais a do outro. Porque eu me perdi. Eu perdi a minha essência. E a psicologia nos ajuda a nos encontrar, né? Essencialmente. A psicologia é você. Psicologia vem de psique, que é alma. A tradução de psique é alma.
Então, a alma sente, a alma reflete, a alma se alegra, a alma se entristece, a alma sabe o que é bom, a alma sabe o que é ruim, né? Isso é psique. A mente, ela pensa, ela cria, ela guarda a memória, ela é uma energia física. A psique é a essência, né? Se eu não vou me ouvindo, se eu vou perdendo a minha essência, me desconectando da minha alma, o que eu fico? Quem sou eu? Me perco Eu completamente. me perco. E eu não sou um robô que eu tenho uma programação automática, eu simplesmente vou me apagando. O ser humano ele vai se apagando, né? Então, a gente precisa fazer o processo contrário. E a psique vai exatamente buscar, a psicologia vai exatamente buscar quem é você. Por que você foi buscar? Por que você está aqui? E aí, nessas conversas, a gente vai descobrindo o que te incomoda, a gente, assim, o que está te deixando triste, o que te faz bem, o que te realiza. Porque o normal, Rose, é que a gente viva todos os dias o nosso presente bem, né? O normal seria isso, né? A gente estar bem. Ah, não que você vai estar Sim, nós isento somos de... normais, precisamos de uma vida E normal. não que a gente vai estar isento de dificuldades, né? Das pedras no caminho, elas vão aparecer. Mas a gente vai estar preparado para enfrentar. E mais, não é tanta pedra mais. Ah, você começa a ter outra visão. Outra visão. Já não é mais tão difícil, não é mais tão longe, não é mais tão pesado. É o meio copo meio cheio, meio vazio. É o copo que começa a encher. É o copo que você se abastece e fala, tem que encher de novo. E como você vê, né? Como você enxerga, se tá meio vazio ou meio cheio, né? Exatamente. Então, eu falo assim, nossa, tá ficando muito vazio esse copo, preciso encher mais. Nós precisamos parar um pouquinho, porque vai secar, né? O meio cheio, meio vazio é muito interessante mesmo, né? Mas a gente sai do médio. A gente vai para aquilo que interessa, para aquilo que é importante, para aquilo que mexe comigo, né? Então, a psicologia faz você perceber isso, né? Ela faz você entender, né? Eu gosto muito de assim, como que isso aconteceu? Como que chegou nesse ponto, né? Como você está agora? Como foi seu dia? Já experimentou perguntar isso para as pessoas? Como que foi o seu dia, né? Não é? Foi tudo bem, foi seu dia? Como é que foi? Aí a pessoa vem falar uma coisa para você, tá ali e fala assim, como que isso aconteceu? Mas como que chegou nesse ponto, né? Então, a pessoa começa a pensar, né? E ela começa a entender um monte de coisa que ela não tinha percebido, por exemplo, né? Então, agora que o mundo está exigente e a gente não está aqui a passeio, sim. E aí eu vou dizer para você, todo mundo precisa de um recurso e a psicologia é muito bom nisso. Muito bem, aí, chegamos onde a gente queria. Porque a vida não está fácil. Que é entender sobre a gente, né? Sobre nós mesmos, né? Mas me responde uma pergunta, você vai no médico? Vou. O dente está doendo, você vai no dentista? Vou. Se você acha que o seu coração está com arritmia, ou que você vai no cardiologista. Vou Então, também. você vai cuidar da sua Vou saúde cuidar da minha física, saúde. mas não cuida da saúde mental. É isso aí. Então, eu fico pensando, o que acontece? Porque se você não tiver saúde mental, o seu coração vai disparar. Se você não Vai influenciar em tudo. vai influenciar em tudo. Se você não tiver saúde mental, você vai ficar inchada, você vai ficar cansada, suas articulações vão doer. Aí você fala, nossa, exausta. Sem vontade, sem ânimo. Sem ânimo. Eu quero, nossa, fui daqui até lá, estou tão cansada. Tá, porque você está prostrada, você não tem ânimo, né? Que é vida, né? Então, você não vai. Aí você vai lá na academia e tenta lá. Né? Ok, tem que fazer mesmo, tá? Tem que ir no cardiologista mesmo. Mas você esquece que aqui, 80% está aqui. Até do resultado da esteira. Se aqui não estiver legal, a tua esteira não vai ser legal, o teu treino não vai ser legal. A mente manda muito. Comanda, né? Comanda. Aí você olha uma roupa linda, você vai se compara ali no Instagram, aí você vai igualzinho, você chega e fala, mas não tá igual. Mas lá estava tão... Aqui não tá. Nunca vai estar. Assim, eu acredito que quem está assistindo, assim, muitas pessoas estão se vendo nisso, porque é muito normal hoje a gente viver nesse mundo. Eu desejo que sim. E se perder nessa essência. Eu desejo que sim, porque o caminho não é tão complicado. A hora que a gente começa a entender, não é complicado. Você cuida de tudo, menos de quem manda em tudo. A mente. Que é a sua mente. Né? Que é a sua alma que sente, reserva e vai guardando tudo aquilo. Né? E há um limite para isso. Então, você cuida de tudo. É a pessoa mais linda, magrinha, está 100% Instagram. 100% perfeita com o Face. Maravilhosa. Mas não tá. Não tá.
Ah, não tá. Daí chega lá e fala, tô com tudo. E aí vai no médico, aí vai no nutricionista, aí vai na academia, na acupuntura, vai em tudo. Mas não tá. É a mente. É a mente. E não alcança o resultado que quer, porque a mente, a psique está dizendo, eu não estou aí. Você não está prestando atenção, você não está entendendo o que eu estou dizendo para você. E aí ele fica nessa roda viva, né? E aí, com certeza, você vai ficar decepcionado com o seu resultado, aí você vai ficar desmotivado, frustrado, vai culpar a academia, vai culpar... Vai achar o culpado. Alguém vai ser o culpado. Vai buscar, procurar quem é o culpado. Alguém vai ser, menos você. Menos você. Né? Aí as coisas estão indo tudo bem, nossa, de repente deu tudo errado, o que aconteceu, né? Então, é aí que entra, por que não cuida da sua saúde mental? Se você cuida de todo o resto. Muito bom. Ô, Rosi, e a gente fala um pouco, né, falamos aqui um pouco de futuro, um pouco, né, das pessoas viverem o amanhã e se esquecer do hoje, mas tem muita gente que vive do passado também, né? Como é que é isso na psicologia? As pessoas que não conseguem dar esse passo porque ainda estão amarrados no passado. O que o passado representa nessa psicologia? Acredito que tenha sido um passado bom. Acredito que tenha sido um passado que vale a pena ser lembrado, mas um medo de ir para o futuro. O medo de que o presente e o futuro não seja tão bom como aquele que foi no passado. Né? A vida é cíclica. Ela está dizendo, eu quero te entregar algo igual ou melhor. Mas ele não tem coragem de ir para lá. As pessoas se apegam, né? Eu vou usar uma palavra assim, que é o apego. E a gente se apega às coisas tão pequenas, né? Por exemplo, eu me apego a um dia que eu estive com aquele homem que eu amo, namorado, que a gente veja perfeito. Aí o relacionamento, por alguma razão, começa a se desestruturar, sinais de que não é mais um relacionamento, ou talvez tenham que se revitalizar, se reorganizar, se redefinir, mas eles ficam presos naquele passado, né? Então, eles estão apegados porque eles não acreditam nessa capacidade de recriar. E dessa mudança, né? E dessa mudança, né? Palavra boa. Tem pessoas que não vão para o futuro, ficam no passado, porque não querem mudança. Eu falo assim, não existe mudança, isso melhora, porque a vida está melhorando. A gente falou que a vida é evolutiva. Se você quer mudar ou não, a vida está mudando. Amanhã já não é mais o mesmo dia. E a gente precisa estar nesse movimento, né? A vida é assim. Ela evolui, ela muda. Nada permanece igual, nada. Quando você tem medo de mudança, você fala, gente, a mudança é parte da vida. Você muda de posição sem perceber, você muda de roupa, a gente muda. A gente muda de sabonete, a gente muda. É uma necessidade O nosso nossa. aspecto, né? A gente muda. Está mudando, Todos os envelhecendo, né? Mudando. E a pessoa não quer mudança, ela quer enrijecer porque ela quer manter aquilo que ela acha que é o melhor estado da vida dela. Ela não se permite conhecer coisas melhores, ela não se permite expandir. Então, ela fica presa no passado. E aí não aproveita dessas mudanças que podem trazer coisas muito melhores. Porque tem medo do desconhecido, né? Do que possa eu vou ficar vir. com o meu celular porque eu gosto tanto dele. Eu estou tão acostumada com ele. Se eu comprar um celular novo, eu não vou saber mexer. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Aí é coisa com comando que eu não vou usar, né? Esse é um pensamento, né? A pessoa não quer. Então, o apego ao passado tem muito a ver também, tipo, apego, não, eu estou me apegando a memórias, né? Eu vou dizer que dá chance de colocar, não é só isso, como uma resposta simples que eu te dei, ela é ampla, mas vamos entender que você está se apegando e deixando de olhar para frente e não se permitindo viver, né? A vida é maior do que a sua lembrança. Muito bem. E, Rose, a gente falou, então, do passado, a gente falou do futuro, né? A gente falou do hoje, desse movimento que é extremamente importante, mas eu acho que vale a pena a gente falar também, e o que você também trabalha, um trabalho brilhante dentro do hospital, que é como lidar com a perda. Que não é fácil. Primeiro, não é fácil aceitar, né? A morte, não é fácil entender. Como é que a psicologia pode nos ajudar nisso? O processo de luto, ele é natural, ele tem que ser entendido e tem que ser aceito. Acho que a pessoa tem que pensar assim, quanto tempo dura um luto? Existe um tempo, Rose? Não. Honestamente, não. Tem pessoas que vão viver o luto o resto da vida. E tudo bem. O que acontece é que eu tenho que, mesmo entendendo que eu tenho luto,
eu tenho que viver. O sinal da saúde existe luto, mas ela está vivendo. Uma mãe que perdeu um filho vai sempre faltar um pedaço. Ela sempre vai lembrar daquele filho. Ele nunca vai embora, né? Uma pessoa que perdeu o marido, uma senhorinha, ela sempre vai pensar. Mas se ela olha para o mundo dela e vê o neto, o outro filho, a outra filha, ela vai almoçar, ela vai se readaptar. Tá vivendo. Ela está vivendo, o luto está dentro dela, né? O que a gente tem que tomar cuidado com o termo que é luto complicado, mas isso eu te peço para a gente falar num outro momento, porque só ele já é, pensa, é um assunto que precisa ser muito bem colocado. Então, existe, sim, aspectos do luto, né? Agora, o que acontece? Primeiro, eu tenho que aceitar o luto. Eu tenho que entender que é um momento de tristeza. Eu não posso ficar sozinha. Eu tenho que procurar suporte, né? Essa coisa de vamos sair, vamos passear, vamos entender que isso é um movimento, mas tem que respeitar o tempo de cada um. Homenagear a pessoa ajuda muito, né? O que eu não posso é ficar, fiz tudo o que eu devia, e se eu tivesse feito tal coisa, né? E aí a gente vai fazendo gancho, porque daí fala assim, a pessoa vai viver no passado? Espero que não, é isso que você tem que fazer. Você não pode viver no passado porque ele não está lá, né? Então, o luto ele é um processo natural, ele tem que ser vivido, ele não pode ser temido. Hoje de manhã eu fiz um trabalho de luto, né? O HVC ele tem essa visão muito humana, né? A administração, eu vejo que as coordenação, elas têm buscado, os médicos têm buscado essa questão da humanização e de levar para as pessoas que eles precisam, né? Qual foi o trabalho que a gente pensou? Vamos viver o luto, vamos entender que existe, vamos ver um processo de não prender a pessoa, né? E eu vou contar uma história que eu acho que vai fazer sentido, claro. né? Tinha uma senhora numa igreja, mas ela estava chorando muito, né? Daí você me fala se faz sentido o que eu te contei. E ela chorando, entrou uma outra mulher e falou assim, por que você chora tanto, né? Está chorando por quê, né? Falou, eu perdi meu filho faz 4 meses, né? E eu não consigo aceitar. Por mais que eu tente ficar bem, até os momentos bons eu choro. Aí ela pediu e falou assim, olha aquele quadro na igreja. E tinha um quadro de anjo subindo para o céu. E ela falou, está vendo aquele anjo que está com a asa presa? Ela falou, estou vendo. Por que você acha que ele está com a asa presa? Ela parou, olhou. Ela falou, é teu filho. Teu filho fez uma passagem, ele mudou de casa. Ele tem que continuar o caminho dele, mas você prende as asas. Olha. Né? Aí ela parou, olhou e falou, mas eu não falei assim, exato. Ele não pode ser um motivo de dor para você. Ele não quer que você, aquilo que ele sempre viveu, querendo ser feliz com você e você ficar bem e ser feliz com ele não quer ser hoje o motivo da sua dor. Ele quer estar olhando para você e falar assim, eu também sinto sua falta, eu também quero estar com você, mas hoje não dá. Hoje nós está em casas diferentes. Então, eu vivo aqui enquanto você vive aí. Mas deixa eu ir. E aí a mãe deixou. Né? Luto é isso. Eu sinto sua falta. Eu sinto que você não está aqui comigo. Eu tenho saudade de você. Eu sei que você está aí e eu estou aqui. Eu acredito que um dia a gente vai estar todo do meu lado. Né? Ele só está do lado do Criador e não da criatura. Né? Mas um dia, todo mundo vai para casa. Não volta para casa. E até esse movimento de amor de falar, tudo bem, então eu não quero ser um motivo da sua dor, então eu saio da dor para um dia viver só a saudade, e aí eu consigo lembrar de você sem sofrer. Olha, bem forte isso e bem reflexivo também, né? A gente... Quem que nunca perdeu, né? Quem que nunca perdeu, quem que nunca se lamentou e quem que nunca... não entendeu por que perdeu, né, naquele exato momento. Eu fiz tudo, não fiz tudo. Né? Exato, é difícil a aceitação, mas tendo esse olhar, né, da psicologia, nos faz enxergar novos caminhos. Então, você que está aí sofrendo por um luto, pensa assim, alguém vai na frente, não vai todo mundo ao mesmo tempo, né? Ele só foi para frente. E você um dia vai fazer a mesma passagem, um dia você vai para o mesmo lugar. Enquanto isso, viva. Dê a ele motivo para lá, de onde ele estiver, olhar para você, porque eu acredito que as conexões ficam, né?
Santo Agostinho fala que o fio não é cortado, que a morte não existe, né? A gente só está do lado diferente, é o mesmo caminho. Ele só está seguindo o caminho que a gente também está seguindo. Nós vamos passar por isso um dia. Lembra, né, que ele está bem lá, então eu vou ficar bem aqui enquanto a gente não se encontra, né? Eu acho que isso nos ajuda a fortalecer para eu viver, né? E para quando eu estiver do outro lado, eu esteja bem, que eu chegue e falo, olha, senti muito a sua falta, amo muito você, mas olha, estou aqui. E não chegar toda machucada. Né? Chegar bem, né? Chegar bem, porque assim a gente consegue ficar, e eu acredito que se as conexões ainda existem, eu acredito que elas existem, né? Quem já foi na frente vai poder também estar em paz, esperando pelo encontro. Muito bom. E ó, um dia você volta para a gente falar mais e nos aprofundar mais nesse tema, que eu acho que tem muita coisa para a gente poder falar, né, sobre o luto. Mas vamos falar do autocuidado, né? Como que a psicologia pode nos ajudar no autocuidado, né? Como que a gente pode entender isso junto à psicologia, Rose? Eu acho bem interessante isso. E eu vou cuidar muito, muito para não cair numa ciladinha, que é assim, todo mundo sabe que precisa de um autocuidado. Mas se você tem o tabu, o preconceito de achar que você não precisa de um caminhar junto com alguém, que é fazer uma terapia, fazer uma psicologia, procurar se cuidar mesmo, né? Porque o autocuidado não é só a minha rotina de limpeza de pele, a aparência. Minha aparência, não é só a minha rotina de academia, de uma boa alimentação saudável, de uma noite de sono. Tudo isso é autocuidado, né? Então, eu vou tomar cuidado com isso, né? Ela vai te ajudar a partir do momento que ela te dá uma vida mais plena. Mas, realmente, a terapia é isso. É você buscar um profissional que te entenda, que consiga ver o que você não consegue ver, né? E que consiga te levar ao lugar que você quer chegar para a tua vida realizada e plena. Isso é autocuidado, é você se realizar continuamente na sua vida. E ela é um processo, né? Dicas de autocuidado você vai ter várias, né? Mas o autocuidado significa você ter uma saúde mental. Cuide dela, cuidado com ressentimentos e com mágoas, cuidado com aqueles temperamentos que vão muito rápido do calmo para o irritado, né? Então, ela pode ajudar você muito, mas tem que fazer um processo terapêutico. Tem um trajeto. E aí eu vou pegar a fala de uma pessoa muito bacana que está na minha frente, que falou assim, as pessoas não prestam atenção no processo, as pessoas não prestam atenção na jornada, as pessoas vão vivendo automático, elas vão fazendo coisas tão... Ela precisa de um processo, ela precisa estar envolvida num processo. E ela precisa estar num processo que é só dela. Que ela vai viajar, que ela vai se conhecer segura, sem julgamento, sem rótulos, sem nada, né? E é um tempo que é só dela, né? Então, eu acho que o principal autocuidado é ela dar um tempo para ela, só dela. Né? É escrever a nossa história, né? Cada um escrevendo a sua história, né? É você escrever a sua e saber dela. E saber dela, porque às vezes você está querendo escrever a história que não é sua, que não tem nada a ver com você. Ou viver uma vida que todo mundo vive. Não é isso que você nasceu. Você não nasceu para ver uma vida que todo mundo vive. Você nasceu, você é única. Não tem ninguém igual a você. Deus sonhou. Aquela Rose, posso levar ela embora comigo? Rose. Deus sonhou com você, Mônica. Ele sonhou planos para você. Ele fez você única. Ele fez o Cauã único. Eu não sei o nome deles, mas... Como que é o nome? Jorge. A nossa equipe aqui. O Jorge, Deus sonhou com vocês. Ele tem um plano. E mais, ele falou assim, eu quero que você sonhe, que você me diga o que você quer ser. E eu te deixo lá. Então, assim... Você tem que ter isso. Isso é um autocuidado, concordo? Quando você olha para mim e fala assim, eu não quero viver a vida que todo mundo vive. Isso eu já tenho. Isso já está aqui para mim. Meu pai e minha mãe me deram essa possibilidade. Agora eu quero que você viva a sua vida. E, Rose, acho que vale a pena a gente frisar. Psicologia não é religião. Não. Não, até foi tomado muito cuidado para isso, né? O termo psique foi usado exatamente para que não houvesse confusão com religião e com espiritualidade,
tá? Então, não tem nada a ver com espírito, com, né? É a sua essência, a sua alma, aquilo que você é capaz de sentir e refletir sobre aquilo que você sente, né? Então, não existe religião, existem doutrinas religiosas, que é o padrão, a espiritualidade, que é uma coisa que você ainda tem Deus, mas não definiu uma doutrina, e tem a psicologia, que é uma ciência. Ela tem método, ela tem pesquisa, ela tem código de ética, ela é até rígida nos códigos de ética, ela é uma ciência com testes, com exames, tudo comprovado. Não é religião. Isso aí. Bom, a gente E não substitui. E não substitui, né? É bom a gente deixar isso claro, né? Porque ainda às vezes Foi tem enfática, né? Mas isso é ótimo, porque às vezes tem esse conflito ainda, né? Interno da pessoa em buscar ajuda psicológica por pensar que há uma mistura. Não, e é uma ciência. A gente fala de psicologia, a gente está falando de uma ciência. De uma ciência que ela tem mais de 200 anos. Ela estuda sobre realmente o mecanismo que a gente tem, a fase de desenvolvimento, o que a criança é em cada fase, o que a nossa mente aprende, entende, e o que a nossa psique sente, como que é formado o nosso comportamento, a nossa personalidade é formada no nosso desenvolvimento. Isso não tem religião. Muito bom. Começa lá atrás. Gente, olha, o nosso bate-papo foi que foi. Nem vi a hora passar, Rose. Nem eu. Rose, olha, já está chegando ao final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, além de todas essas que você já trouxe aqui para a gente hoje, mas só para a gente fechar mesmo com chave de ouro esse HFC Cast de hoje, falando da psicologia, então, para a gente deixar uma mensagem. Essa câmera aqui é toda sua, para você falar com o nosso público. Eu vou falar para vocês da psicologia, mas como psicóloga, como mulher, como ser humano, né? A psicologia me atraiu porque nós somos tão ricos, tão maravilhosos de recursos, e a gente não sabe, a gente passa a vida sem saber como fazer. Algo dentro de mim me chama, eu tenho vontade, eu não sei como. Não desperdice o tempo de vocês, a vida de vocês. Uma mochila, quando eu divido o peso, não pesa para ninguém. E eu vou mais longe. A psicologia é isso. É aquela pessoa que vai dividir a mochila com você, vai dividir o peso com você, vai te mostrar o caminho, mas a Mônica disse, é você que caminha, não é eu. Né? E a sua caminhada pode ser muito gostosa. Então, eu digo assim, usem a psicologia para você ter a vida que você sempre sonhou dentro de você e vá buscar isso para você, porque não só você, todos à sua volta vão ser muito felizes. Que maravilha. Rose Seguin, psicóloga do HFC Saúde, muito obrigada pela sua participação. Já fica o convite para voltar aqui com a gente. Gratidão por estar aqui, gratidão pelo convite de vocês, muito obrigada. Me sinto honrada, muito obrigada. Obrigada, viu, Rose? Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada. E olha, obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar os outros episódios também do HFC Cast, tá? No canal do YouTube, no HFC Saúde e também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima.